Olá, pessoal. Eu me chamo Alessandra, eu trabalho no Centro de Doenças Raras daqui de Pernambuco e eu vim falar um pouquinho da atuação fisioterapêutica na síndrome congênita Zika vírus em tempos de pandemia. Então, a síndrome congênita Zika vírus, um dos principais sintomas é a microcefalia, né? Que é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Essa malformação ela pode ser efeito de uma série de fatores e origens, como substâncias químicas, infecciosas, além de bactérias e vírus e radiação. No caso da Zika, né, é um vírus que, através do mosquito, afeta a gestante e o bebê ele é acometido com a microcefalia. Ela pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão e audição. O tipo e o nível da gravidade da sequela vão variar caso a caso. Tratamentos realizados desde os primeiros anos melhoram o desenvolvimento e a qualidade de vida da pessoa. Apesar de ser uma doença não progressiva, algumas de suas manifestações, principalmente músculos esqueléticas, vão se tornar mais evidentes com o passar do tempo. Então, geralmente, o bebê ele nasce sem deformidades e, com o crescimento, ele vai adquirindo contraturas fixas, deformidades ósseas e instabilidade articular. E aí é onde a fisioterapia entra, né? Desde o nascimento e no seu desenvolvimento. E a gente traça um plano de tratamento de acordo com as expectativas da família e de toda a avaliação que a gente faz com a criança. O quadro clínico é variado, né? Vocês conseguem ver nessas imagens que varia, né? A gente tem pacientes que andam com auxílio, crianças que têm o cognitivo afetado, a visão afetada, crianças que conseguem sentar, brincar, então vai variar em cada criança. E quais são os nossos desafios atuais, né? Todo mundo sabe que em 30 de janeiro de 2020, o Comitê de Emergência, a OMS, declarou um surto do novo coronavírus como uma emergência de saúde pública e de importância internacional. Posteriormente, em março de 2020, a sua transmissão passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional. E como medida temporária, o COFITO permitiu, em caráter excepcional, o telemonitoramento e teleconsultas para os pacientes, por meio da resolução número 560, de 20 de março de 2020. Então, qual o objetivo da atenção primária de saúde nesse tempo de pandemia? Garantir o atendimento dos usuários com condições crônicas através de teleconsulta ou atendimento presencial quando necessário. Então, o cenário dessa assistência em Pernambuco antes da pandemia se dividia da seguinte forma: a criança era acompanhada nos centros de reabilitação, né, no FAV, MIP, Mensana, CD, SER de Ipujuca, SER de Limoeiro, o SER de Recife, que é no Lessa de Andrade, Hospital de Goiânia, Palmares e Garanhuns. Através dos NASF, né, dos municípios, e nas UPAEs, em todo o estado, né, Limoeiro, Caruaru, Belo Jardim, Cor Verde, Salgueiro, Petrolina, Oriculi, Afogados da Engazeira, Serra Talhada e Garanhuns. Então, como é que foi feitas as articulações durante a pandemia? Alguns locais aderiram aos teleatendimentos, não foram todos. Ao final da aula, eu vou mostrar alguns locais que estão sendo realizados os teleatendimentos. Já está havendo um retorno gradativo dos atendimentos em alguns centros de reabilitação. Existe o suporte às famílias, né? E, assim, uma coisa que tem se falado muito é em fortalecer a rede de apoio com os municípios, né? Com a equipe de NASF, para atender as necessidades das crianças. Porque existe uma necessidade da equipe também realizar visitas para orientações e monitoramento das crianças. Existe uma demanda que, devido à pandemia, ela não está conseguindo ser alcançada,
Então, é muito importante que exista essa rede de apoio com os municípios. Com a pandemia e o distanciamento social, houve a interrupção, né, da reabilitação e da assistência dessas crianças. Então, a gente tem visto muita regressão dos ganhos funcionais que eles vinham adquirindo durante a reabilitação. E isso favoreceu a instalação de encurtamentos e deformidades, né? Houve uma piora clínica. Além do mais, a necessidade de órteses, adaptações e procedimentos cirúrgicos eletivos que foram cancelados nesse tempo de pandemia. Qual o nosso papel quanto fisioterapeuta pediátrico? Nos compete funções e atribuições, como planejamento, coordenação e programação de atividades terapêuticas propostas, e assim executar e supervisionar aplicações de métodos e técnicas, tudo isso visando a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, seja na atenção básica secundária ou terciária. Isso tudo englobando aspectos físicos, emocionais, sociais e culturais do paciente. Vou falar um pouquinho agora da avaliação fisioterapêutica. É imprescindível para a construção do plano terapêutico alguns aspectos que necessitam ser observados, tais como achados provenientes da avaliação ou dos instrumentos utilizados, experiência ou habilidade profissional quanto à aplicação de métodos, técnicas e recursos terapêuticos da fisioterapia a serem utilizados, expectativas, desejos e opinião de crianças e familiares, competência da família para o segmento da intervenção no domicílio e evidências científicas vigentes. Mas como fazer isso no momento atual? A gente sabe o quanto é difícil fazer uma avaliação de uma criança que você não conhece por teleatendimento, né? Então, deve-se avaliar a possibilidade de um atendimento presencial para a aplicação de algumas escalas funcionais, como citadas, a GMFM, PED, GMFCS para classificação funcional, a MFM em alguns casos, além de toda a avaliação física que é importante para o paciente. Fazer um teleatendimento de um paciente que você já atende, que você já acompanhava no centro de reabilitação, é muito mais fácil, né? Então, assim, a gente, às vezes, consegue acompanhar esse paciente se você já conhece. Mas, se realmente for um primeiro contato, deve-se avaliar essa possibilidade do atendimento presencial, certo? E a importância das escalas é porque elas avaliam diversos aspectos, tais como sinais neurológicos precoces atípicos, aquisições motoras em diferentes faixas etárias, qualidade do movimento, controle e alinhamento postural, equilíbrio e coordenação, desempenho funcional da criança na execução de atividades de vida diária. Então, é de suma importância a gente fazer periodicamente esse tipo de avaliação. Falar um pouquinho da intervenção fisioterapêutica. Ela deve ser baseada nos achados provenientes da avaliação e envolver os aspectos de repercussão da patologia sobre os diversos sistemas corporais, com garantia de um olhar integral sobre a saúde da criança. E a individualidade e especificidade diante das necessidades de cada criança. Então, cada criança, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, ela deve ser respeitada, a individualidade e a especificidade. Então, a avaliação vai ser a base de tudo para que a gente possa elaborar um plano de tratamento eficaz. Então, hoje, no período de pandemia, quais as modalidades de atendimento remoto que eu posso aplicar no meu paciente? Então, existe a teleconsulta, que acontece em tempo real, entre o fisioterapeuta e o paciente, ou seja, ao vivo, por meio de chamadas de vídeo pelo WhatsApp, Skype, Zoom, e entre outras ferramentas e plataformas. Existe o telemonitoramento, que é uma forma de acompanhar o paciente à distância e pode potencializar a comunicação e troca de informações por meio de mensagens de texto e de áudio, fotos e imagens, com a diferença que não acontece em tempo real, ou seja, de forma assíncrona. E as orientações, que visa elaborar cartilhas informativas com exercícios, vídeos explicativos, infográficos sobre a doença dos pacientes atendidos e orientações de promoção e prevenção de saúde.
Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas modalidades, porque nem todo paciente se aplica a todas, né? A gente geralmente escolhe uma forma de acompanhamento ou mais de uma para esse paciente. Então, a teleconsulta. O que é importante durante a teleconsulta? O reconhecimento do local, né, que, no meu ver, na minha experiência, foi uma forma positiva de poder ajudar a família, porque muitas vezes a gente faz uma orientação no consultório, no centro de reabilitação, e a gente não tem a noção de como é esse espaço em casa. A gente acaba orientando algumas atividades que, quando a gente viu de fato o espaço que existe, a demanda que a criança precisa em sua casa, fica um pouco mais complicado. Então, a gente pode marcar com a família, com o responsável, um dia para ver o reconhecimento desse local através do vídeo, escolher um espaço ideal para estar fazendo a atividade e a terapia da criança. A gente sempre costuma pedir de forma antecipada a organização de materiais e brinquedos que vai utilizar, né, durante aquela sessão, para a gente não perder também muito tempo durante o teleatendimento. Na organização, né, a gente pede que já deixe separado. A gente costuma demonstrar com bonecos ou com o próprio corpo alongamentos e exercícios a serem trabalhados. Muitos pais já conhecem esse tipo de exercícios e alongamentos quando a gente já trabalhava de forma presencial e costumava já orientar a família. Mas para aqueles que estão iniciando, então a gente demonstra com bonecos. E a individualidade, né, como eu falei antes, baseado no plano de tratamento, então respeitar essa individualidade da criança. E é necessário, de extrema importância, a participação ativa da família, né, porque a gente está falando de crianças, né, de mais ou menos 4, 5 anos, a maioria delas, então a gente precisa do responsável para estar realizando as orientações durante a consulta. Aqui são alguns exemplos de imagens de teleconsultas, né? Nessa primeira foto da esquerda, a gente vê um bebê utilizando uma cadeira para suporte de membros superiores, a mãe já havia confeccionado um rolo, nem toda criança vai conseguir, nem toda família vai conseguir material adequado, mas a gente consegue adaptar. Nessa segunda foto, a mãe conseguiu colocar 2 almofadas no chão para dar uma altura ao cabo de vassoura, para a gente trabalhar ultrapassagem de obstáculos. Já nessa terceira foto, a mãe utilizou daqueles espaguetes de piscina, também para fazer obstáculos, fita adesiva no chão, para sinalizar o treino de marcha, almofadas. Então, assim, a gente, com a conversa e com o reconhecimento do local, a gente consegue montar um plano de tratamento para essa criança. Então, no telemonitoramento, existe também essa conversa pregressa sobre queixas e dúvidas da família, e é necessário conhecer o paciente, né? Porque a gente só vai orientar questões específicas conhecendo a criança. A formulação de vídeos e de fotos ilustrativos para demonstrar a atividade do objetivo proposto é de extrema importância, né, nesse telemonitoramento, porque não vai ser em tempo real. Então, a gente vai formular vídeos e demonstração de fotos para poder demonstrar a atividade para a família. Conversar através de mensagens e áudios para orientar e acompanhar a evolução do paciente. Também vai precisar da individualidade baseada no plano de tratamento e a participação ativa da família, porque a gente vai estar lidando diretamente com o responsável. Algumas dificuldades que podem surgir nesse tipo de modalidade de atendimento é o acesso restrito à internet de qualidade, como, por exemplo, em crianças que vivem em zona rural, que não têm acesso à internet, dificuldade no entendimento de algumas técnicas e manuseios por meio de familiares ou responsáveis, recurso limitado, seja de espaço, seja de materiais para atendimento, por mais que a gente tente adequar a realidade da família, a realidade social de algum paciente.
às vezes realmente a gente não consegue realizar o atendimento, e algumas vezes também já aconteceu de indisponibilidade da família, né? A gente sabe que nessa realidade de pandemia, todo mundo dentro de casa, às vezes é uma mãe que tem mais de um filho, às vezes 5 filhos, e não consegue dar atenção durante o atendimento à criança, então não consegue realmente acompanhar. E aí, nesses casos, é importante avaliar a possibilidade do atendimento presencial periódico, e a formulação de cartilhas com o objetivo de orientar familiares e evitar a descontinuidade do tratamento, né? Mesmo que seja de uma vez por mês, mas pelo menos a gente tem que dar uma atenção especial para a gente evitar que aconteça aquilo que eu falei lá no início, né? Da regressão do quadro clínico da criança. Então, o que é importante a gente ressaltar diante de tudo? Então, a gente tem que tentar manter uma articulação com a rede de apoio nos municípios, né? Se, por exemplo, você trabalha num centro de reabilitação ou trabalha numa UPAE que não está tendo capacidade de atender os pacientes como gostaria, tentar entrar em contato com os municípios para ver se os profissionais de lá, através dos atendimentos de NASF, consegue dar uma atenção especial para esses pacientes, através de atendimento presencial ou teleatendimento, para essa criança não ficar desassistida. É importante também a gente manter a multidisciplinaridade, né, através de contato com outros terapeutas de fono, terapia ocupacional, psicologia. Então, é importante essa interação entre os terapeutas. E o apoio familiar, né? Que assim, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de assistência sem o apoio familiar. Aqui foi um exemplo de ações que a gente fez durante a pandemia, né? Isso daí foi um mutirão de aplicação de Botox que houve lá no Hospital Maria Lucinda. Então, a fisioterapia atuou com orientações para as crianças. A gente sabe o quanto é importante essas crianças serem assistidas após a aplicação de toxina botulínica, que não adianta fazer esse tipo de procedimento se não for realizado alongamento, se não for realizada fisioterapia de forma adequada. Então, a gente fez esse tipo de orientação para os pais e responsáveis realizarem os alongamentos em casa. Foi nesse momento também que eu percebi o quanto essas crianças precisavam de assistência com relação a órteses, com relação a adaptações, a utilização de equipamentos, como um parapódio, por exemplo. Então, a gente tentou manter esses atendimentos de orientações a cada procedimento e realizar também reavaliações. Então, foi um mutirão organizado pelo Núcleo de Apoio às Famílias de Crianças com Microcefalia e a Diretoria-Geral da Gestão Regional em Saúde, da Secretaria de Saúde. Aqui a critério de conhecimento mesmo, passar um pouquinho sobre as unidades de referência para diagnóstico, que ela foi dividida em macro-regiões. Então, existem 4 macro-regiões aqui em Pernambuco, que estão aí descritos. Aqui são as unidades de referências para a reabilitação, que são divididas por GERES, né? A primeira GERES, que é de Recife, aí a segunda GERES de Limoeiro, a terceira GERES de Palmares, quarta GERES Caruaru, quinta GERES Garanhuns, sexta GERES Arco Verde, sétima GERES Salgueiro, oitava GERES Petrolina, nona GERES Oricuri, 10ª GERES Afogados da Engazeira, 11ª GERES Serra Talhada, 12ª GERES Goiânia. Esses locais que estão sinalizados com asterisco são os locais que estão realizando teleatendimentos, tá? Então, todos esses que estão marcados, eles estão ofertando a teleconsulta. Aqui, falar um pouquinho do objetivo
do Núcleo de Apoio das Famílias de Crianças com a Síndrome Congênita da Zika vírus, que é coordenar, monitorar e apoiar as ações regionalizadas de busca ativa, diagnóstico, reabilitação e acompanhamento das crianças notificadas com a síndrome da Zika congênita e respectivas famílias. Aqui está o contato da equipe do Núcleo de Apoio às Famílias, que é importante, se vocês precisarem, se vocês necessitarem daquela rede de apoio que a gente conversou durante a aula. Aí estão os e-mails das responsáveis pelas GERES daqui do estado e os telefones de contato. Espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.